Boa noite para você que já está acompanhando assim que a aula é postada, quarta-feira, 20 horas, horário da nossa aula costumeiro. Agora, se você está assistindo a aula num outro momento, porque você pode fazer isso, ela está ali no na nossa plataforma, você pode estar assistindo de manhã, pela tarde, então bom dia, boa tarde, bom feriado. O que interessa é que você esteja acompanhando todo o conteúdo, traga sua Bíblia. Eu sei que cada um está assistindo de uma forma diferente. Alguns já mandaram mensagem para a gente que ele assiste enquanto está no trânsito ali, ele vai colocando a aula e vai ouvindo e vai dirigindo. Só cuidado para não bater o carro, por favor, não quero ser responsável aí pelo acidente na estrada com você. Outros vão ouvindo no metrô, coloca o fone de ouvido ali, tem um bom tempo de metrô. Outros têm o conforto da casa, podem ouvir no final de semana, trazer o caderno e anotar. Enfim, não importa o meio. O que interessa é que a Bíblia, a palavra de Deus, de alguma maneira está chegando até você aí. E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre o livro do Deuteronômio. Semana passada eu resolvi dar um resumo, aproveitando os emblemas que estão aqui, a maquete do santuário. Eu fiquei tentado, eu não resisti, na verdade. Quando eu cheguei aqui e vi esse cenário montado, eu falei, eu tenho que dar uma aula sobre o santuário para recapitular isso aqui. E eu espero que você tenha gostado daquela aula, mesmo que ela tenha sido uma repetição de outras coisas que eu já tinha falado em Êxodo e também no livro do Levítico. Mas hoje sim, nós podemos começar em Deuteronômio. Quer dizer, começar, mas não sem antes invocarmos a presença de Deus, a orientação do Espírito Santo e a graça de Jesus para que possamos entender as palavras maravilhosas desse livro inspirado por Deus. Vamos orar? Amado Senhor, eu agradeço muito de coração pelos milhares de alunos e alunas que estão acompanhando conosco essas lições da Bíblia Sagrada. Na verdade, Pai, eu nem sinto muito confortável de chamá-los de alunos, eu prefiro chamá-los de irmãos e irmãs, porque todos nós estamos sendo apenas um time de viajantes que estamos explorando de maneira cada vez mais profunda as páginas e o conteúdo desse livro sagrado. Portanto, Senhor, que o Senhor possa nos guiar nesta aventura pelas páginas da Bíblia, que possamos extrair dali informações históricas, arqueológicas, teológicas, relevantes, mas que tenham também algo a ver com o nosso dia a dia, com a nossa caminhada aqui nessa terra, com o nosso destino rumo ao céu. Pedimos o perdão dos nossos pecados e entregamos a nossa vida no teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Deus esteja com você e sua família também, tá certo? Vou pegar aqui o meu passador de slides e vamos começar aqui a nossa aula pelo NASP Next, aqui a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Já que eu vou falar sobre o livro de Deuteronômio, eu quero começar mostrando um artefato arqueológico para vocês. Está vendo aqui? Olha, isso aqui na verdade é um anel. Um anel. Ele está numa coleção particular. E como assim numa coleção particular? É porque alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, o próprio Israel, permitem a venda de antiguidades. Então, muitas peças são vendidas. Infelizmente, há também vendas ilegais de antiguidades, mas eu nem quero me referir a isso. Eu estou falando de vendas organizadas, que você tem documentação de procedência e tudo mais. O próprio Museu de Arqueologia do NASP tem peças que foram compradas legalmente com aprovação do governo de Israel, por exemplo. Então são peças originais, legítimas, caras, muito, muito caras. Então você já imagina que as peças que nós temos aqui no museu foram compradas com a ajuda, doações de muitas pessoas que apoiam o museu. Então a gente conseguiu juntar essa coleção aqui para ilustrar a Bíblia para você, e essas peças, então, às vezes estão em coleções particulares. E acontece, às vezes, que o colecionador, embora seja um aficionado por antiguidades, e ele tem ali várias coisas em casa do Egito, quer um exemplo da história? O próprio Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele tinha uma coleção de estatuetas na casa dele, inclusive estatuetas gregas, estatuetas romanas. Ele comprava em leilões, em casas de antiguidades. É lógico que no passado não havia tanto controle de legislação sobre isso, tanto é que a maior parte da coleção hoje do Museu do Louvre, do Museu Britânico, do Museu Pérgamo de Berlim,
São peças que foram tiradas como espólio de guerra e até uma briga hoje aí se essas peças não deveriam voltar para os países de origem. Mas, como eu falei, há muitas coisas da arqueologia que estão em coleções privadas. E é o caso desse anel. Um colecionador de Paris comprou antiguidades e comprou esse anel. Só que em 1984, alguém especializado na área de letras antigas, de escritas antigas, um paleógrafo, como a gente chama, analisou o anel e ele foi verificado como sendo original e contendo uma inscrição hebraica muito antiga, do século 7 a.C. Esse anel, como eu falei, de propriedade de um colecionador de Paris, ele traz as letras que foram usadas durante o século 7 a.C. E ele tem na ponta um selo separado em duas linhas paralelas. O anel é quase 1/10 de polegada de diâmetro, sugerindo que foi feito para um dedo masculino. E se você olhar aqui, você tem a inscrição, você tem as linhas duplas, outra inscrição e outra inscrição. Aqui você tem o lamed, que significa a preposição pertencente a. Só que como é um selo, as letras estão espelhadas aqui, estão espelhadas. Então você sabe, as pessoas usavam anéis para selar documentos, cartas, diplomas. Quer um exemplo? Vamos ver aqui o caso de José do Egito. Quando José foi colocado como vizir do faraó, veja o que a Bíblia diz que o faraó fez com José. Só um minutinho que eu vou pegar para você aqui, livro do Gênesis, capítulo 41, versículo, só um minutinho, 42. Olha o que diz aqui na minha Bíblia. Então faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Percebeu? O anel sinete, o anel que tinha um selo. Então aquele selo era onde o faraó ali colocava a sua marca, era como se fosse a assinatura reconhecida. Hoje, quando você vai a um cartório, você é chamado para assinar um documento e você, às vezes, assina e tem um reconhecimento de firma. Então, o selo sinete era como se fosse isso, um reconhecimento de firma. Você tinha ali um documento e colocava o seu selo. Se fosse numa argila, ele ficava impresso ali. Se fosse com tinta, ele também ficava ali. Embora a maior parte dos selos que nós temos é mais para impressão de argila, não é tanto para tinta como os carimbos que nós temos hoje em dia. E esse selo, ou esse anel sinete, que está nessa coleção particular de alguém lá na França, ele contém aquelas letras hebraicas muito, assim, importantes. E quando você coloca a impressão do selo, o que a gente chama de bula, aí as letras que estavam espelhadas no anel, elas ficam no sentido normal. E aqui você tem a inscrição em paleo-hebraico. É bem diferente do hebraico que se lê hoje em Israel. Essas letras aqui, eu já falei isso com vocês em aulas anteriores, eram as letras que Israel usava antes do cativeiro da Babilônia. Quando o povo de Israel passou 70 anos na Babilônia e saíram do cativeiro, eles não usavam mais essas letras. Eles passaram a usar as letras do alfabeto aramaico, de modo que, ironia das ironias, o hebraico escrito depois da Babilônia era escrito em aramaico, com letras aramaicas. É como se, de repente, agora um japonês, depois de passar tanto tempo no Brasil, ele continua escrevendo em japonês, mas ele não usa mais os caracteres japoneses. Ele começa a escrever em japonês, mas usando letras do nosso alfabeto. Entendeu? Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Então, quando você vê uma Bíblia hebraica, por exemplo, às vezes a gente vai para Israel com algum grupo, e o pessoal sempre fala assim, olha, onde é que eu posso comprar aqui uma Torá? Um amigo pediu uma Bíblia em hebraico. Aquelas Bíblias em hebraico impressas que você vê em Israel, aquelas letras que se usa lá em hebraico, são, na verdade, letras aramaicas, que o povo aprendeu na Babilônia. E assim a escrita vai evoluindo, chegando até o nosso tempo. Mas vamos ver o que diz o anel sinete. Ele tem então a letra Lamed, tá certo? E aqui você tem Lamed, Le-Hanan, Hanan. Aqui está, e aqui tem a palavra o Beit, então Le-Hanan,
pertencente a Anam, Beit, aqui você tem o En, então Ben, ou seja, pertencente a Hanã, filho de Ilquiahu. Aqui você tem pertencente a Hanã, Ben, filho, Ilquiahu. Ilquiahu, olha, a mesma letra aqui, ó. Ilquiahu. Cohen, ou Kohen, que é sacerdote. Então a tradução seria pertencente a Hanam, ou Anam, filho de Ilquias, o sacerdote. Alguns têm dúvidas se o cargo de sacerdote refere-se a Ilquias ou a Anã. Provavelmente seria ao próprio Anã. Aqui é uma dúvida, né? Porque você pode falar o seguinte, Anã, filho de Ilquias, ou sacerdote, ou Anã, o sacerdote, filho de Ilquias. O fato é que Anam ou Hanam é uma forma abreviada de Hananiahu, que significa Yahweh é gracioso. Você conhece o nome João, por exemplo? Yohanan, como se diz no hebraico posterior. Yohanan é a mesma coisa de Hananiahu. O Senhor é gracioso, só que Yohanan é uma forma abreviada. É como se eu falasse assim, Helena e Ellen. Ellen é a abreviatura de Helena. Então, Yohanan é a abreviatura de Hananiahu. É o nome de João. João, o apóstolo João. O Senhor concede a graça, o Senhor é gracioso. Bom, um profeta com esse nome viveu no templo na época de Jeremias. Vamos ver Jeremias capítulo 35, versículo 4. Nós temos a menção de um profeta chamado Anam, ou Hanam, que viveu naquele período ali. Jeremias capítulo 35, versículo 4. Essa questão de Hanam ou Anam é porque o rei e o het são letras que alguns pronunciam às vezes de maneira gutural ambas, outros fazem uma separação, um como sendo gutural, o outro não, então você tem as duas pronúncias. Há pessoas que falam sacerdote em hebraico como sendo Cohen, outros falam Kohen, tá certo? Mas é apenas uma questão de sotaque e pronúncia. Por isso que às vezes eu dou as duas pronúncias aqui para você. Vamos ler Jeremias capítulo 35, verso 4. Abriu sua Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Você tem que ter a Bíblia aqui acompanhando. Lógico, alguns estão, como eu falei no início, ouvindo enquanto estão dirigindo, então você vai ouvir a palavra de Deus, tá bem? Mas se você tem a condição de pegar a passagem, ler, marcar na sua Bíblia, isso vai facilitar para você. Deixa eu só colocar esse papelzinho aqui. Na minha tradução diz assim, eu estou lendo... alguns alunos têm perguntado, Rodrigo, qual a versão da Bíblia que você está usando? Não é nenhuma propaganda, é apenas uma questão de costume meu. Eu estou usando a Nova Almeida atualizada. Eu estou gostando muito dessa nova versão da Sociedade Bíblica do Brasil. Mas há outras versões muito boas também. Eu estou gostando da King James Version. Eu estou escrevendo uma Bíblia anotada com comentários e o miolo que a gente está usando é a King James Version. A nova versão internacional também é muito boa. O importante é que você se familiarize mais com aquele texto que você gosta. Então diz aqui o livro de Jeremias, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anam, filho de Gigdalias, homem de Deus. Então aqui você tem a menção de um Anam, ou Hanam, que certamente não é o mesmo do selo, porque esse aqui era filho de Ilquias. Agora, só que nenhum sacerdote na Bíblia é mencionado com esse nome na época de Jeremias. Nenhum sacerdote. Por outro lado, o Ilquiahu, ou Ilquias, ele é mencionado como sacerdote. Ilquias significa Yahweh, ou Senhor, é a minha porção, a minha parte na herança. Agora, se Ilquias, eu vou mostrar para você na Bíblia a passagem, Ilquias é mencionado como sacerdote, então Anam também deveria ser sacerdote, porque geralmente era a família sacerdotal. E eu quero mostrar outra passagem da Bíblia com você. Eu quero ler com vocês 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Vamos abrir aqui. Samuel, Reis e Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Prontinho? Posso ler? Então vamos lá. Aqui eu tenho... Fala dos sacerdotes do templo, está falando de vários sacerdotes.
Aí fala assim, Salum gerou Ilquias. Esse Ilquias é o Ilquiarro, que está mencionado no selo lá. E Ilquias gerou Azarias. Azarias gerou Seraías e Seraías gerou Jeozadak. Esse Ilquias, mencionado na Bíblia aqui, teve um filho chamado Azarias, que foi sacerdote junto com ele. Agora, olha que interessante, esse outro selo que foi encontrado, onde o nome de Azarias aparece, tá certo? Ele foi encontrado em 1978, tanto no selo como numa bula, sendo uma impressão de selo. E a inscrição consiste de 2 linhas de escritas separadas, paralelas, que traz assim, pertencente a Azariarro, filho de Ilquiarro. Ou seja, aqui eu tenho um Azarias, filho de Ilquias, que provavelmente é o mesmo mencionado aqui em 2 Crônicas. Então, a dedução que muitos têm é que Ilquias teria 2 filhos. Um filho chamado Anam, que seria o dono daquele selo que eu mencionei, e um outro filho chamado Azarias. Se isto proceder, se essa hipótese proceder, eu tenho aqui 2 artefatos relacionados a personagens da classe sacerdotal mencionados diretamente na Bíblia Sagrada. Mas você deve estar perguntando, Rodrigo, legal, gostei de aprender isso aí, mas o que isso tem a ver com o livro de Deuteronômio? Porque você leu aqui Jeremias, leu Crônicas, mas o que tudo isso tem a ver com o livro de Deuteronômio? Então segurei que vou mostrar para você. Vamos lá. Este Ilquiarro, melhor conhecido como Ilquias, era sumo sacerdote durante o reinado de Josias, como rei de Judá, na última parte do 7º século a.C. E é interessante que o selo foi datado também do 7º século a.C., da mesma época. Vamos continuar. A terminação iarro é um elemento teofórico divino. Eu vou explicar para vocês. Elemento teofórico é a junção de 2 palavras gregas. Theos, que é Deus, e foros, que carrega, que leva, tá certo? Então, teofórico, que leva a Deus. Então, quando a gente fala em estudos bíblicos de nome teofórico, são nomes que trazem o nome de Deus acoplado a eles. Você não entendeu? Eu vou explicar melhor. Muitas vezes na Bíblia, a pessoa, para demonstrar o Deus ao qual ele adorava, colocava no seu filho um nome que era atrelado ao nome da divindade. Não só na Bíblia, fora da Bíblia também, fora do ambiente bíblico. Por exemplo, a 18ª dinastia que nós estudamos no livro do Êxodo, quando eu falei de Moisés para vocês. Eu falei, por exemplo, do faraó Tutmoses. Tutmoses é um nome teofórico, porque ele pega o nome do deus Tut, Moses, nascido do deus Tot. Você se lembra? Ramsés, nascido de Ra, o deus Sol. Então, esse é um nome teofórico. Então, quando você pega um nome e coloca ali, por exemplo, Jerubbaal é um nome que está com o nome do deus fenício Baal atrelado a ele. E na Bíblia também acontece isso? Claro que acontece. Por exemplo, o profeta Joel. Joel, essa palavra Jo, é a abreviatura do tetragrama sagrado do nome de Deus. E El significa Deus. Então, Joel, ou Yoel, significa em hebraico Hashem, ou Yahweh, é Deus. Outro exemplo que eu poderia dar para vocês, o nome Ishayahu, ou Isaías, esse Ishayahu no final, tem o nome de Deus no final. O próprio nome de Jesus é um nome teofórico, porque Jesus em hebraico é Yehoshua, ou em aramaico, Yehoshua, ou Yeshua, Yeshua em hebraico, Yehoshua em aramaico. A diferença é igual você falar Johann em alemão, John em inglês, Juan em espanhol, Jean em francês, João em português. É o mesmo nome em línguas diferentes. Então, Yehoshua ou Yeshua é o mesmo nome em aramaico e hebraico. Agora, esse Ie, que a gente fala como G, é a abreviatura também do nome sagrado de Deus, de Hashem. Yeshua, em hebraico, é o verbo salvar. Então, o nome de Jesus significa o Senhor
Yahweh salva. Isto é um nome teofórico. Agora que você já aprendeu o nome teofórico, você sabe que Ilquias ou Ilquiarro também é um nome teofórico. É que em português, essa fórmula final, Yahru, acaba virando Ias. Por isso que Ishayahu vira Isaías. Ilquiarro vira Ilquias. É apenas uma correlação fonética para o idioma da língua portuguesa. Então vamos lá. Então a gente sabe que vários nomes do Reino do Norte levavam a terminação Iá, que é a abreviatura do nome sagrado de Deus. E parece que esse Ilquias foi o mesmo sumo sacerdote que descobriu no templo o rolo da lei e desengatilhou uma reforma religiosa em Judá. E nós vamos ver isso em algumas passagens da Bíblia, tá certo? Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 6, versículos 13, e depois o 9, verso 11, porque essas passagens indicam que Azarias, e não Anã, sucedeu Ilquias. Então a explicação que a gente pode dar é que talvez os dois eram irmãos, mas um era mais novo que o outro, por isso que um acabou assumindo a substituição do pai no lugar do outro. Eu vou ler aqui 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 13. Salum gerou Ilquias, e Ilquias gerou Azarias, porque ele substituiu o pai. E o próximo texto, que é 1 Crônicas 9, versículo 11, diz algo parecido aqui. Vamos ver a informação. Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, ou seja, dos sacerdotes. Então, o que a gente entende é que Azarias era o filho mais velho de Ilquias e Anã era o filho mais moço de Ilquias. Por isso que Azarias, por ser o primogênito, substitui o pai e aparece na genealogia dos sacerdotes. Agora, o que me interessa de tudo isso aqui, para atrelar essa informação que eu dei ao livro de ao livro de Deuteronômio, é justamente o fato de que, de acordo com a Bíblia Sagrada, em 1 Reis, capítulo 22, é dito que Ilquias ajudou a encontrar o livro da lei de Deus que estava ali perdido no santuário. Eu vou ler essa passagem para vocês. 2 Reis, capítulo 22. Vamos abrir aqui. Eu vou ler do verso 8 em diante. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi falar com o rei e lhe deu relatório dizendo: os seus servos contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu encargo à casa do Senhor. Depois o escrivão anunciou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Esta mesma passagem você encontra também em 2 Crônicas, capítulo 34, versículos 14 a 18. É praticamente o mesmo texto, acho que não precisa de ler para vocês aqui. O fato é que o livro da lei que estava escrito, com quase toda certeza, esta é a interpretação da maioria absoluta dos comentaristas, era exatamente o livro de Deuteronômio. Aí você pode perguntar assim, mas como assim? Eu não entendi. Eu vou explicar. Você lembra que havia muitos momentos de apostasia do povo de Israel. O povo perdia, às vezes, o rumo e vinham falsos profetas e pessoas que tinham ideias assim diferentes daquela da aliança, que provocavam o povo ou incentivavam o povo a quebrar o pacto com Deus, geralmente com resultados bem desastrosos. Quando acontecia esses momentos que a gente chama de apostasia, de desvio da fé entre o povo de Israel, porque eles estavam adorando outros deuses, procurando imagens. Aliás, quando eu chegar nas aulas aqui sobre o livro de Reis, por exemplo, a gente vai mostrar para vocês alguns ídolos originais que nós temos no museu aqui, que eram ídolos que na época de apostasia o povo corria atrás deles. Apenas para adiantar alguma menção assim, a Baal era um que o povo sempre corria para adorar Baal, Áshera, Astarote, o povo sempre gostava desses ídolos. Na época aqui que eles estavam entrando na terra, não somente os ídolos do Egito ainda exerciam fascínio sobre o povo, você se lembra do bezerro de ouro que eles adoraram, que certamente era o deus Apis?
ou Apis, eles também começaram a se apaixonar pelos deuses cananitas, os deuses da terra. Isso era terrível. E em algum momento de apostasia corria o grave risco da escritura desaparecer, porque sacerdotes ímpios e falsos profetas começavam a querer emplacar perante o povo uma outra forma de revelação. É por isso que Deus levantava homens e mulheres verdadeiros que provocavam reformas religiosas no meio do povo de Deus. Em termos monárquicos, os 3 reis que fizeram as reformas mais famosas, eu digo reformas espirituais, acima de tudo, entre o povo de Deus foram o rei Josias, que fez uma reforma. Você tem também o rei Ezequias, que fez uma reforma, estou falando os 2 aqui no caso do Reino do Sul. E você tem o rei Jeú, também, que fez uma reforma religiosa para que o povo voltasse o seu coração para Deus. E fora esses monarcas, você tem também os profetas que levantavam. Jeremias é um caso. Jeremias levantou pouco tempo depois da redescoberta do livro de Deuteronômio. E o que tem isso a ver com a redescoberta foi o seguinte: certamente muitos, para proteger o livro sagrado, escondiam esse livro para que ele não fosse destruído. Eu não preciso ir longe. Você lembra que eu já mencionei, se não assistiu nas aulas aqui, em algum vídeo ou palestra minha, sobre os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados em 1948 por um garotinho beduíno ali nas cavernas de Herbert Kumeran, no deserto da Judeia. E esses manuscritos estavam escondidos em potes de barro dentro das cavernas e ficaram escondidos lá por quase 2000 anos. Quando alguém tinha algo muito precioso do ponto de vista religioso e aquela preciosidade estava para ser ameaçada, sacerdotes se escondiam. Aliás, não precisa ir longe. Você sabe que a Arca da Aliança, aquela que eu mostrei na aula anterior, com os querubins fundidos de ouro, aquela Arca da Aliança está desaparecida até os dias de hoje. E nós sabemos, por informações que estão no livro de Macabeus, que é um livro apócrifo ou deuterocanônico, como dizem os católicos, e também nas informações que temos em Flávio Josefo e outros mais, que quando Nabucodonosor e os babilônios estavam para destruir Jerusalém e o templo, mãos piedosas, provavelmente Jeremias fez parte dessas mãos piedosas, esconderam a Arca da Aliança numa caverna. E uma vez que a Arca da Aliança foi escondida, ela permaneceu oculta até os dias de hoje. Ninguém sabe onde está a Arca da Aliança. Aí que vem toda aquela história, tipo Indiana Jones, em busca da Arca Perdida, etc. Alguns pensam que ela pode estar oculta dentro de alguma caverna ali em Jerusalém mesmo. E quem sabe, eu não sei, não posso afirmar, eu posso desejar, não afirmar. Quem sabe Deus não vai permitir que a Arca da Aliança seja reencontrada. Eu não sei. Assim como depois de 2000 anos encontraram os manuscritos do Mar Morto, tudo é possível. Se esse achado ocorrer, realmente vai ser assim um salto maravilhoso, né? Se esse achado realmente ocorrer. Não sei se Deus vai permitir que isso aconteça. E foi nessa situação de esconder objetos sagrados, como a Arca da Aliança foi escondida, como os manuscritos do Mar Morto foram escondidos, alguém também escondeu num reboco de uma parede, num fundo falso ali, o rolo do livro de Deuteronômio. E quando Josias assumiu o trono, ele era criança ainda, o Ilquias, o mesmo Ilquias, provavelmente o mesmo Ilquias mencionado nesse selo, encontrou o livro de Deuteronômio e alguém, Safã, levou até adiante do rei e leu o livro. E ali no livro de Deuteronômio estava justamente um conteúdo que o rei precisava para a reforma religiosa dele, onde as leis que Moisés deu foram repetidas. Já que eu falei de leis repetidas, isso me ajuda a entender o significado do nome de Deuteronômio. Na verdade, esse nome, Deuteronômio, não é o nome original do livro em hebraico, tá certo? Esse aqui é um nome que vem do grego. Eu vou explicar para você. Eu já fiz menção aqui da Bíblia chamada Septuaginta. Foi a primeira tradução bíblica feita pelos judeus para o grego, por volta do 3º século a.C., tá certo? 4º para o 3º século a.C. ali. Nessa época, depois da morte de Alexandre o Grande,
estavam construindo a Biblioteca de Alexandria e judeus piedosos que moravam em Alexandria foram incumbidos de traduzir a Escritura Sagrada, até então só o Antigo Testamento, não havia o Novo ainda, para a língua grega, que era a língua falada no mundo inteiro. Assim como hoje, em qualquer parte do mundo, você encontra alguém que fala inglês, naquela época você encontraria alguém que falasse grego. Então, nada mais justo do que traduzir a Bíblia, a Escritura Sagrada dos judeus, para o grego. A Biblioteca de Alexandria queria ter todos os livros do mundo ali. O livro dos persas, o livro dos babilônios e, por que não, também a Bíblia Sagrada. E para isso ela tinha que estar traduzida para o grego. É uma pena que no 7º século depois de Cristo a Biblioteca de Alexandria foi queimada, destruída pela guerra ali dos muçulmanos e foi uma perda irreparável para a história da humanidade. Porém, cópias da Septuaginta, dessa Bíblia traduzida para o grego, se espalharam e nós conhecemos hoje o texto inteiro da Septuaginta através de cópias que foram feitas dela. Por que esse nome Septuaginta? Segundo a lenda, mas isso é um pouco lendário, foram 72 judeus que traduziram a Bíblia. Então, como foram 72 judeus incumbidos de traduzi-la, ela ganhou o nome de Septuaginta. Mas, como eu falei, alguns autores pensam que essa questão de 72 judeus seria apenas uma lenda, de modo que a origem exata do nome Septuaginta ainda é um mistério. Há nomes que nós temos oriundos até de uma situação lendária. O próprio nome de Roma. Roma vem da junção do nome Rômulo e Remo, que eram os dois irmãos que foram jogados no rio e salvos pela loba Capitolina. Mas a gente sabe que isso é um mito, mas desse mito surgiu o nome Roma. E provavelmente desse mito dos 72 judeus que traduziram o Antigo Testamento para o grego, veio o nome Septuaginta, de 70, ou a versão dos 70. Muito bem, como a Bíblia foi traduzida para o grego, vários livros do hebraico também tiveram a sua versão em grego. Por exemplo, Bereshit, que era o princípio, como os judeus chamavam o primeiro livro de Moisés, recebeu o nome de Gênesis. Gênesis, em grego, significa geração, origem. Você não fala, por exemplo, ginecologia. O que é a ginecologia? É a medicina especializada em mulheres. O que mulher tem a ver com geração? Tudo é da mulher que sai a vida, a mulher que gera a vida. Por isso que mulher em grego é guiné. E ginecologista, aquele que cuida da guiné, da mulher. E Gênesis, você não fala de genealogia, geração, Gênesis. Então este é o nome do livro que nós aportuguesamos como Gênesis. A mesma coisa, Êxodo, ex-rodos. Rodos em grego significa caminho. Ex significa saída, você não fala exit. Ex-emprego, ex-namorada, ex-patrão, ou seja, aquele do qual você saiu. Então, ex-rodos, êxodos, ou êxodo, como nós falamos em português. E Deuteronômio, se você olhar no grego, deuteros significa de novo, ou repetição. Nomos significa lei. Então, deuteros, nomos, a repetição da lei. Porém, esse foi um nome dado a partir de um erro de entendimento da Bíblia. Eu vou explicar a você por quê. Um erro de tradução que não vai afetar em nada o conhecimento da Bíblia, mas só para que você tenha esta informação. Se você abrir comigo a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel a leste do Jordão, no deserto do Arabá, diante de Sufi, entre Paran, Tofel, Labã, Hazerot e de Zaabe. Como o costume era sempre pregar as duas primeiras palavras para dar nome ao livro, por isso que Gênesis é Bereshit, no princípio, o nome do livro em hebraico, na verdade, seria Ele HaDevarim. Estas são as palavras. Só que a palavra Deuteronômio foi um erro de tradução, por quê? Porque pensavam, de acordo com Deuteronômio capítulo 17, versículo 18, que Moisés estava repetindo a lei. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Deuteronômio capítulo 17, versículo 18. Na minha tradução diz assim, olha. Deuteronômio 17, 18.
também, quando se assentar no trono do seu rei, mandará escrever num livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Então, aqui no original hebraico está cópia dessa lei. Só que os tradutores da Septuaginta, ao invés de traduzirem cópia desta lei, traduziram repetição desta lei, deuterós nomos. E por causa desse erro de interpretação, cópia da lei para repetição da lei, acabaram por um equívoco chamando o livro de Deuteronômio, repetição da lei. Bom, erros pentencinários acabam acontecendo, como é o caso do Brasil, que é chamado, que tem os seus habitantes aqui chamados de índios, quando na verdade isso foi um erro porque pensaram que estavam chegando às Índias, então chamaram os nativos de índios. Mas é um erro, como eu falei, pentencinário, está aí até hoje. Não houve índio no Brasil, índio é da Índia, mas até hoje nós chamamos os povos locais de índios, por causa do erro dos descobridores. Então, são erros que a gente acaba deixando que não vão afetar nada a caminhada da humanidade. E nem vão afetar também a nossa compreensão da Bíblia Sagrada. Então, embora o nome Deuteronômio seja um erro, a bem da verdade, cópia da lei ou repetição da lei, no frigir dos ovos, acaba dando na mesma coisa. Você não concorda? Bom, o tempo da aula hoje já está acabando. Eu sei, passou rápido, né? Eu também achei. A gente está no primeiro versículo aqui. Mas lembra que eu disse para vocês anteriormente que é bom a gente estudar a Bíblia sem pressa, com calma, debruçando aqui nos textos, e você já aprendeu muitas coisas. Só nessa aula de hoje, deu para a gente recapitular com você como o livro do Deuteronômio foi escondido por mãos piedosas e foi recuperado na época de Josias. Até eu esqueci de mencionar, houve épocas em Israel em que a Páscoa deixou de ser celebrada por causa do desvio do povo, desvio de conduta. O povo estava indo tanto para as religiões pagãs que já não celebravam mais a Páscoa. Já pensou isso? A Páscoa, além de uma festa religiosa e espiritual, era o dia da independência deles. É como se o Brasil agora esquecesse tanto a sua história que passasse anos sem celebrar o 7 de setembro, ou os Estados Unidos sem celebrar o 4 de julho. Não faz sentido isso, pois por gerações o povo de Israel não celebrava mais a Páscoa. Crianças nasciam sem saber o que era a Páscoa. Então estava correndo o sério risco de o povo perder a sua identidade, até que Deus permitiu que Ilquias, sacerdote, descobrisse num reboco, num fundo falso de uma parede, uma cópia do livro de Deuteronômio, que foi lido para o rei Josias e uma reforma religiosa foi feita. Ou seja, Deus não apenas inspirou a Bíblia, mas tomou providências para que ela fosse preservada até os dias de hoje. E esta Bíblia, inspirada por Deus, preservada até hoje, que é o conteúdo básico do nosso curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, tá certo? Semana que vem a gente vai continuar estudando mais o conteúdo do livro do Deuteronômio. Você já sabe o que significa o nome, mesmo que ele venha de um erro de tradução. Estas são as palavras e vamos ver de que trata esse livro. Que leis são estas que Moisés copiou ou repetiu conforme a tradução em grego? Você quer saber? Então, semana que vem a gente vai se encontrar mais uma vez aqui para mais uma classe, mais um estudo da Bíblia Sagrada. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família e até semana que vem. Tchau, tchau.